Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora. Aqui estamos nós, unidos, com fé, amor, boa vontade. A equipe espiritual preparou o ambiente para nós. E nesse momento, nós estamos recebendo um abraço amigo do nosso anjo de guarda, nos acalentando, nos acalmando. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive, quem não aprender a amar jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta e abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E hoje, através da palestra a ser proferida, lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. A nossa intenção, se possível, pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia. Agindo assim, seremos criaturas humanas mais felizes. E nesse momento, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Rodolfo. Licença. Uma boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. E ela já me passando essa responsabilidade simples, né? Que eu tenho que emocionar vocês. Fechou, vamos embora. Vai ser fácil porque, na verdade, não é arrogância ou prepotência. É porque eu vou falar de Jesus. E isso se torna tão fácil e tão simples que não tem como não tocar os nossos corações. Aliás, estamos aqui hoje porque Jesus nos convidou para estar aqui. E que bom que todos aceitamos esse convite. Esse convite para nos enriquecer de conhecimento, de nossa parte intelecto-moral. Vamos adquirir esses conhecimentos, pois Jesus sabe o quão importante cada um de nós aqui somos na sua seara. E sempre que eu trago a palavra seara, me vem na cabeça sempre a passagem de Mateus, no capítulo 10, né? Que é a parábola do semeador. Eu acho que todos aqui conhecem essa parábola, todos já ouviram falar, e como o nosso próprio irmão disse, vamos sempre aprender, recordar, trazer, e sempre é bom lembrar a parábola do semeador, quando ele sai logo pela manhã, aquele homem coloca seu alforje ao lado, carregado de sementes, e sai em direção ao campo para semear aquelas sementes, um campo belo, um campo preparado. Porém, durante o percurso, algumas sementes lhe escapam e caem durante a estrada. Um pouco mais adiante, algumas sementes chegam a cair em solo pedregoso. Outras caem em terrenos com espinhos, até que este homem chega naquele campo belo, naquele campo preparado, naquele solo fértil, e lança todas as demais sementes que ali estavam. Porém, as sementes das estradas, logo os pássaros vieram e as comeram. As que caíram em solo pedregoso, germinaram, porém tinha pouca terra, pouco nutriente, e o sol esquentava demais aquelas rochas, e logo a extinguiram as suas vidas. As que nasceram no terreno espinhoso,
germinaram, começaram a crescer, porém os espinhos as sufocaram e elas também não resistiram e morreram. Mas aquelas que caíram no solo fértil, essas germinaram, cresceram, se tornaram árvores e deram frutos, a média de 100, 60, 50, 40, 30, 20 e assim por diante. Eu coloco no lugar de que somos árvores. Somos essas árvores que germinaram em campo fértil. Só que ainda somos jovens. Estamos adquirindo ainda o conhecimento, o aprendizado, intelecto moral, a própria vivência humana, que vai fazer com que a gente produza os nossos frutos ainda. Numa média de 20, 30, mas estamos aqui para angariar esses nutrientes que vai nos enriquecer cada vez mais e cada vez mais tornaremos árvores frondosas que produzirá muito mais frutos de muito mais qualidade, muito mais saudáveis, numa quantidade cada vez maior. É por isso que estamos aqui. É por esse convite que Jesus nos fez, para angariar nutrientes para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso engrandecimento junto a Ele. É isso que Ele nos convida. E, a convite da casa, eu também estou aqui, para trazer um pouco desse nutriente, dessa parte, desse conhecimento do intelecto nosso. Tudo com base na doutrina espírita. E eu escolhi o tema, que eu tenho já preparado há alguns dias, e venho trabalhando com ele, a fraternidade, sob a visão do livro O Consolador, ditado por Emmanuel. Há como alguns que dizem que Emmanuel já esteja encarnado entre a gente. Acredita-se até que ele tenha a idade de uns 22 anos hoje, mais ou menos nessa faixa. E ele também é psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso amigo e irmão Chico Xavier. E no livro O Consolador, que são perguntas e respostas com base na doutrina cristã espírita, num certo trecho dele existe um tema totalmente voltado à fraternidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Principalmente nesses momentos tão turbulentos da humanidade, onde se aplica bastante o termo fraternidade devido às crises e constâncias de pré-guerras ou guerras. Sempre que vistoriarmos, analisarmos todo o conteúdo histórico dos seres humanos, isso se aplica muito nesses períodos. E sabemos que a fraternidade, ela é uma palavra do substantivo feminino, de origem do latim, que quer dizer fraternitas atis, parentesco entre irmãos, é o significado dela. E é engraçado que eu estive a me deparar com isso, porque no sentido literal ela fala que somos, a fraternidade ela é aplicada nos irmãos de sangue. E olha que interessante essa analogia. Estava pensando, irmãos de sangue. Nós somos irmãos de sangue. Eu, por exemplo, eu sou doador de sangue já faz 25, 26 anos desde a primeira vez que eu doei. E por ano vai 3, 4 vezes dentro do limite permitido que pode ser. Graças a Deus nunca precisei de sangue, mas o meu sangue ele é doado, não sei para quem, talvez eu nem faça ideia quem vai receber, como que vai receber, o porquê, mas ele vai ter finalidade para alguém. Então meu sangue serve para outro, então meu sangue é tudo igual. E se um dia eu precisar, com certeza eu vou receber um sangue de alguém que eu não faço a menor ideia quem seja ou de onde seja. E olha que interessante isso. E já vem pregando isso desde os primórdios. E a fraternidade, ela já vem fazendo isso, ela vem sendo preparada nesse sentido de sangue. Existe uma pintura, um quadro, ele é do ano de 1851. Quem tiver oportunidade de pesquisar depois, pesquisa, vale a pena. Ele é do Bouguereau. O William Adolfo Bouguereau é um pintor, professor do século 19 e 20, francês, e ele retrata a fraternidade de uma forma que fica muito clara. Para quem puder imaginar, ela é uma figura
é uma mulher de cútis clara, cabelo claro, sentado num banco com uns arbustos atrás, tipo uma praça, nas décadas de 18, 19 mais ou menos, na França. E ali no colo dela existe uma criança também com a mesma fisionomia dela, mais ou menos, criança clara, sentada no colo. Essa criança apresenta ter uns 8, 10 anos de idade, mais ou menos, e ela está abraçada com uma outra criança que está em pé à sua frente. Só que essa criança que está sendo abraçada, de pé, ela tem a derme escura, cabelos escuros. E isso quer dizer a fraternidade. Que independente da cor, credo, raça ou religião, todos somos iguais. E ele fica muito bem retratado nessa pintura, que já vem do berço francês. Quem sabe que a França foi um dos maiores palcos de guerras do mundo, vivido a Revolução Francesa de 1789, foi um dos maiores derramamentos de sangue em busca da fraternidade. Todos conhecem o lema deles? Liberté, fraternité, égalité, que deu origem a muitas outras histórias. E os franceses trazem isso já em a sua longa data. Tanto que, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, em 48, a ONU ela adota a Declaração dos Direitos Humanos com base na Declaração dos Direitos Humanos francês, cujo artigo 1º traz em seu artigo a simples expressão assim: todos seres humanos nascem livres e iguais, em dignidades e direitos, dotados de razão e de consciência, devem, uns para com o outro, agir em espírito de fraternidade. Sempre foi, e como eu disse, foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Sabemos o que foi a Segunda Guerra Mundial, uma das maiores atrocidades da parte humana, mas sempre antecede ou procede guerras. A união sem o amor não é a fraternidade. Ela é a extinção da raça humana. Ela não é a reconciliação dos homens, e sim a sua exterminação mútua. Ela não arvora a bandeira do Evangelho, ela bane Deus das almas humanas e de suas reivindicações populares. Ela não dá trégua à ordem, não conhece a moralidade cristã. Extinguiria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Palavras essas citadas em 1907 por um homem de pouco mais de 1,5 metro, em meio a nações gigantescas. Este homem falou isso em Haia, Rui Barbosa, o Águia de Haia. Pois ali as nações tratavam numa pretensão de guerra, as tratavam da fraternidade numa conciliação, numa carta escrita, porém ali ele já via que não tinha o sentimento do amor, e que isso era o início da extinção da raça humana, e não deu outra. Em 1914 sabemos que teve a grande Primeira Guerra Mundial, que durou até 19, e logo depois já veio a Segunda Guerra, pois não tinha o amor fraterno. E nesse sentido, da fraternidade na visão de uma forma humana geral, ela já vem pintada há 10 séculos, décadas. E também já na visão espírita, que é isso que nos interessa mais, Jesus já vem pregando isso, já vem decodificado na obra de Allan Kardec. Allan Kardec ele traz o tema fraternidade na Revista Espírita do ano de 1862, e se você me perguntar em qual mês, leia todas as revistas daquele ano, que ele foi categórico em trazer todos os sentidos da fraternidade. E desde os primórdios, se pegar 300, 400 anos antes do nascimento de Cristo, nós temos a figura de Sócrates, através do seu filósofo, do seu seguidor Platão, que já retrata isso. Aliás, Platão e Sócrates são precursores do espiritismo e do cristianismo.
E sabe onde está isso? Se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, na introdução, 4 ou 5 páginas falando só desse tema. Segundo a visão de Sócrates e Platão, 400 anos antes de Cristo. E que venha sendo formada, pois ele já pregava a reencarnação, o amor ao próximo, a vida eterna, aboliam a escravidão. Sócrates foi perseguido por isso. Ele foi mártir. Ele teve que tomar cicuta. Ele foi assassinado, por assim dizer. Da mesma forma que Cristo. Acredita-se até que Cristo aderiu à seita deles. É controverso isso. Alguns falam que sim, outros não. Mas que Cristo estudou a doutrina deles, que veio a ser 150 anos mais ou menos depois, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, vem a ser a formação dos Macabeus, quando eles criam a seita dos essênios. Jesus, se era essênio, eu não sei, mas que ele estudou essa doutrina, ele estudou. Pois amar ao próximo como a ti mesmo, faça ao próximo o que deseja que faça a ti, são tudo mensagens dos essênios. E Jesus usava essas mensagens já. E ele traz isso de forma bem clara em todos os seus ensinamentos. Era uma manhã linda, esplendorosa de sábado. Uma manhã maravilhosa, cujos raios de sol cortavam os horizontes. Era um céu azul turquesa, de ar tranquilo, de uma manhã maravilhosa de sábado, onde um homem se dirigia rumo a Jerusalém e acompanhado de outros homens que atendia com os seus discípulos. E ao chegarem nos portões de Jerusalém, aquele homem ali se depara com um tanque de 5 pórticos, com várias pessoas ao lado. Esses tanques na entrada das cidades, eles serviam para que os viajantes que ali passavam, estavam chegando à cidade, lavassem seus rostos, seus pés, tirassem a poeira da estrada e pudessem também pegar a água dali e servir aos seus animais para saciar as suas sedes. Interessante isso que me recordou meu tempo de criança. Meu pai, ele tinha um carro de tração animal, por assim dizer, uma charrete, tocada a cavalo. E quando nós era criança, meu pai, no fim das tardes, ou nos domingos de manhã, às vezes, ele saía para cortar capim nas beiras das estradas para dar de alimento para este animal durante a semana, durante os dias. E sempre que voltava na entrada de Monte Azul, não sei se Pirangi tem isso, mas na entrada de Monte Azul, em alguns pontos principais das entradas de terra, existem tanques. Hoje, mais modernos, acionados com boia, essas coisas, mas na época eram uns tanques mais rústicos. Não servia para lavar o rosto, nem os pés, somente para saciar a sede dos animais. Mas aí me veio a história da onde surge essa tradição, que ela já existia lá atrás. Não sei se aqui tem, mas Monte Azul ainda tem esses tanques, de forma mais moderna, mas é. E Jerusalém não era diferente, ele tinha já esses tanques, era a tradição deles para se lavarem e até mesmo. Porém, esse homem, ao chegar lá, nesse tanque de 5 pórticos, era um tanque sui generis, era um tanque diferente, pois ali, de vez em quando, um anjo de Deus pairava sobre aquelas águas e as agitavam. E quando aquelas águas estavam turbulentas, o primeiro que mergulhasse nela, o primeiro que pulasse no momento do seu agito, tinha todas as suas dores e suas mazelas curadas. E era engraçado isso, porque estava lotado aquele tanque, pois não sabia quando o próximo anjo ia descer e chacoalhar as águas. E ali estavam cegos, surdos, paralíticos, coxos, aleijados. Estavam leprosos. E também se encontravam alguns judeus, doutores da lei, que observavam todo aquele movimento para manter a ordem, por assim dizer, pois era um sábado. Porém, este homem que chega até a cidade, logo ele vê aquela multidão. E ele fica sabendo da história
de um homem que está um pouco mais afastado do tanque. Um pouco não, bastante afastado do tanque. E ali ele se enche de compaixão e fraternidade para com aquele homem, pois aquele tanque recebia o nome de Betesda. E Betesda em aramaico quer dizer casa de misericórdia, ou casa de milagres, por assim dizer. Então era por isso que esse tanque era único. E aquele homem, ao ver aquele senhor deitado, na sua compaixão, se dirige até ele. E ao se aproximar dele, olha bem para ele e diz: você quer ser curado? Como, Senhor, eu posso ser curado? Eu sou paralítico, eu não consigo chegar até o tanque. Toda vez que a água é agitada, alguém vai na minha frente, eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem me carregue, Senhor. Eu não te perguntei se você tem quem te carregue. Eu não estou te perguntando se você consegue chegar até o tanque ou não. Vou te perguntar novamente. Você quer ser curado? Ah, Senhor, como eu vou chegar até lá? Eu sou paralítico, eu não consigo. E esse homem olha bem nos olhos do paralítico. Aquele olhar profundo, mais profundo que os oceanos da terra. Um olhar sereno, tranquilo, limpo. Tão limpo como uma fonte cristalina que jorra amor 24 horas por dia. Incessantemente. E aquele paralítico logo vê esse olhar. Logo entende, pois aquele olhar só era quem tinha, quem procede muito por amar, que tem um olhar desse. E ele entende isso. E este homem, no seu olhar, lhe diz: não vou repetir minha pergunta, vou mantê-la. E o paralítico entende na hora o que quer dizer. E diz: sim, Senhor, eu quero ser curado. E logo em seguida ele sente suas pernas um fervor, coisa que ele jamais havia sentido. Fazia 38 anos de sofrimento na beira daquele tanque, sem poder mergulhar, sem chegar, vendo as águas sendo agitadas diversas e diversas vezes, e ele nunca tendo oportunidade. E naquele momento suas pernas de alegria começam a se mexer, e ele se levanta. E o homem que o curou lhe diz: pegue sua maca e vá embora. E ele agacha, e ele pega a maca, enrola, põe nos braços, e a hora que ele vai sair, os judeus o abordam. Onde você vai, homem? Carregando sua maca. Hoje é sábado, não pode. Mas o homem que me curou falou para mim pegar minha maca e ir embora. Ora, e quem foi que te curou? Foi. Ele não viu mais. Aquela multidão, aquele homem entrou no meio da multidão e foi-se embora. E ele não soube explicar, mas tudo bem, eu vou deixar minha maca aqui, eu estou curado, não preciso mais dela. E aquele homem sai feliz da vida naquela manhã maravilhosa. É verdade. E aí, é sério. E ele sai feliz da vida. Porém, naquele mesmo findar de tarde daquele dia, ele vai ao templo para agradecer a cura que recebeu mais cedo. E quando ele adentra ao templo, a primeira coisa que ele vê é aquele homem que o curou. Ele não titubeia, ele não perde tempo, ele corre em direção àquele homem e chega esbaforido: Senhor, Senhor, eu não tive tempo de te agradecer, eu nem sei quem é você, Senhor. Você saiu e eu não pude fazer nada. Quem é você? E esse homem, com aquele olhar penetrante, mais uma vez sereno e tranquilo, olha em seus olhos e diz: eu sou Jesus de Nazaré. E você está curado, meu irmão. Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E aquele homem então sai feliz da vida, anunciando a todos que quem o curou foi Jesus de Nazaré, em seu ato de compaixão e fraternidade. E para nós vermos o quão importante é, Jesus, no seu amor fraterno, ele não escolheu aquele homem porque ele era doutor,
porque ele era branco ou negro, porque ele era rico ou pobre, porque ele trazia títulos ou não, porque ele tinha posses ou não, ele simplesmente escolheu pela compaixão, porque aquele homem carecia de compaixão e fraternidade. Jesus não presta atenção se era sábado, domingo, feriado. Jesus é fraterno todos os dias, independente da hora que você precisa, é só chamá-lo que ele irá atendê-lo. Aquele homem não foi curado porque ele pulou no tanque. Aliás, ele nem perto do tanque ele chegou. Ele foi curado porque ele acreditou em Jesus. E, acima de tudo, a fé dele fez mais do que isso. Jesus ainda o adverte. Você está curado. Vá e não peques mais, para que algo de pior não lhe aconteça. E aí, quantos de nós estamos querendo ser curados? Quantos de nós procuramos a cura incessantemente? Mas quantos de nós abre mão, abnega-se de nossos pecados? Estava acompanhando exemplos, não conheço ninguém aqui, não faço a menor ideia, mas tem gente que pede, que está com problemas sérios, porém comete adultério com seu cônjuge. Como que você vai dar ajuda para uma pessoa dessa? Se na primeira oportunidade lá fora ele vai trair o cônjuge novamente? Como que você vai ajudar uma pessoa que tem o vício, entre várias coisas, no cigarro, por exemplo? Será que ele não sabe que isso é tão prejudicial ao corpo dele? E aí, por dica-se de passagem, quem deu esse corpo a nós foi Deus, num ato de fraternidade para que nós pudéssemos reparar os nossos danos causados em outras vidas, melhorar aqui e evoluir. E aí eu te pergunto, vocês querem ser curados? Jesus perguntou uma, perguntou duas, e manteve a mesma pergunta na terceira. Para entender, porque às vezes nem todos querem ser curados. Nem todos abrem mão. Todos procuram cura. Mas eu tenho uma raiva de um irmão, eu não converso com Beltrano, eu não converso com Ciclano. Eu trago mágoa no coração, eu trago veneno, que às vezes começa a me afetar em outras situações. E aí eu pergunto, quem quer a cura? Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Condição moral. Mude sua postura. Mude o seu jeito de pensar. Começa a ser o ato fraterno. Começa a ter essa visão mais humana, que é isso que Jesus trouxe como exemplo, que é isso que vários pesquisadores, doutrinadores, entre tantos outros, procurou mostrar para a gente até hoje. Vendo assim, gente, é uma pergunta até fácil. Vocês querem ser curados? Ou vai ficar falando se alguém vai te levar até o tanque ou não? Porque o Bethesda, eu acho que nem tem mais. Historicamente falando, até acharam uma situação que pode ser ele. Mas aquele homem jamais chegou perto do tanque. Ele chegou perto de Jesus, que está ao nosso lado o tempo inteiro. Basta a gente querer que ele chegue até nós. Era uma tarde triste e fria, daquelas que se fazia em Jerusalém. Aquele dia triste e sombrio ficou registrado na história, pois ali um homem com um madeiro subia em direção ao cemitério, lugar que só era sepultado criminosos de alta periculosidade. A sociedade não perdoa. E ali, aquele homem, ele é pendurado naquele madeiro infame. E depois de muitas horas de sofrimento e dor, mesmo assim, em um ato ainda fraterno, ele consegue, no suspiro, olhar para o céu,
pendurado naquela cruz e dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E logo em seguida seu corpo tomba e sua vida se esvairece. Mas 3 dias depois, ressurrecto, ele surge para aquela mulher e pede para ela contar a boa nova. E ela sai feliz, anunciando a todos: eu vi o Mestre. E um dos seus que ali encontra diz com um olhar perplexo: mas ele estava triste? Ele estava magoado? E ela: não, ele estava feliz, ele estava radiante, ele estava cheio de vida. Pois espíritos daquela estirpe não carregam o veneno da mágoa no coração. Pois os que move é a fraternidade e o amor sempre. Era isso que eu tinha para passar para vocês, meus irmãos. Assim, neste ato de fraternidade e de concentração, vamos agradecer a Deus por este convite do Mestre e que tenhamos assim uma noite repleta de bênçãos e glórias, que encontramos a nossa cura espiritual, física, moral, e que nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de alegria e de muito amor. Que assim seja a todos.